Então, volta atrás. Boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que eu, Ayrton Vitorino da Silva, juntamente com minha esposa Maria José da Silva, estamos gravando mais essa live, transmitindo a nossa alegria de servir a Jesus, transmitindo a nossa esperança, a confiança que em Jesus teremos vitória. Paulo, ele expressa aos romanos: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus nos amou. E interessante que o apóstolo São João, que é denominado o apóstolo do amor, ele diz: amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro. Ele deu a vida por nós e por isso temos certeza que em Jesus não perderemos luta, não, sempre ganharemos. Talvez para alguém parece que é uma derrota, mas olha, no final a vitória é nossa, no nome de Jesus. Eu confio em Jesus, portanto eu prego a palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir num texto muito interessante que narrou o evangelista São Lucas no capítulo 1. Mas antes disso, nós vamos cantar o hino de número 442 da nossa harpa cristã. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus e as características em que resultará essa volta de Cristo. Então, vamos cantar este hino, que nele temos uma reflexão muito interessante. Vamos lá, meu amor? Cante conosco. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disse o meu bom Jesus, tem me falado já, e na celeste luz de Jeová breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve veio e santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém. Essa é uma das nossas esperanças, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que vamos falar hoje, aguardamos um acontecimento inédito,
a volta de Jesus. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1 e versículos de número 27 até o versículo de número 33, nós encontramos o texto que diz assim: há uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Repetindo o versículo de número 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Este é um texto muito interessante que queremos refletir com todos vocês. Eu gostaria de transmitir uma palavra de saudação a todos os nossos queridos irmãos, os nossos ministros, que são pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. A situação no momento que estamos vivendo nos traz essa separação. Mas unidos estamos à fé em Jesus Cristo. Unidos estamos na esperança que o nosso Jesus breve voltará. Mas parece que esse texto não está coerente? Sim, está coerente sim. Porque na anunciação do nascimento de Jesus, o anjo disse para Maria que o filho dela seria chamado de Jesus e que ele receberia o trono de Davi. E algo que nos chama muita atenção também fala que Davi era pai de Maria. Mas algo interessante que quando nós fazemos uma análise da palavra de Deus nas genealogias que encontramos narrada por Lucas e a genealogia narrada por Mateus, a gente vê que Lucas, no capítulo 3, e versículo de número 23, diz assim: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Veja aqui, José, filho de Eli, o pai de Jesus. E vemos aqui como se cuidava, como diz o texto. E diz aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 1 e versículo de número 16, diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Então, aqui vimos como pai de José, Jacó. Lucas disse como pai de José, Eli. Parece uma contradição, não, mas o evangelista São Lucas, ele fez uma investigação muito profunda, minuciosa, uma investigação muito bem feita, tanto que ele endereçou a Teófilo, segundo imagina ser um senador romano. Ó excelentíssimo Teófilo, ele fala isso e fala da sua investigação. Então, ele traz Maria como na genealogia do evangelista São Lucas,
como também filha de Davi. Observamos algo interessante, porque Mateus, evangelista segundo São Mateus, ele traz como escrevera ele aos judeus, então ele assegura o trono para Jesus, enquanto Lucas fala da semente da mulher. Quando deveria estar o nome Maria, está o nome de José. Isso por uma questão cultural judaica. Meus queridos, veja que o nascimento de Jesus, ele teve um propósito. O propósito, primeiramente, de salvar, de trazer mudança de vida para as pessoas. Mas, em segundo lugar, também uma restauração do reino de Israel, levando Israel como na sua posição original de ser o sacerdócio de Deus. Através de Israel seria anunciado o evangelho para o mundo todo. E algo interessante que diz aqui, que no Antigo Testamento, o nascimento de Jesus foi um nascimento predito. Veja aqui o que diz Isaías capítulo 7, e versículo de número 14. Portanto, o mesmo Senhor dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Quer dizer, essa palavra, o significado dela é Deus conosco. Então, Jesus é Deus conosco. O seu nome é Emanuel. Veja que a sua morte, é Isaías capítulo 53 e versículo de número 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está a predição da morte de Jesus. E olha a ressurreição também predita em Isaías, no capítulo 53, versículo de número 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o seu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ah, que coisa maravilhosa, coisa linda. Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E veja que hoje o cristianismo avança cada vez mais. Eu creio, prego a palavra porque creio. Jesus está vendo o resultado. Ele ressuscitou, ele está vivo. Então, ele justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou as nossas iniquidades. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. Veja aqui o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 4 até o versículo número 7. Diz o texto: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Mas alguns já dormem também. Isso Paulo falando na época em que ele escreveu a epístola. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Então vimos aqui quantas testemunhas que Paulo, na época em que escrevera aos Coríntios, ele mostrou claramente que uma vez, por quase 500 irmãos reunidos, viram o Senhor. Veja que, gradativamente, desde a ressurreição, Jesus apresentando vivo e com infalíveis provas. E hoje, qual a prova? A minha vida, a minha conversão,
a minha experiência com Ele, no dia a dia da minha vida, Jesus está comigo. E quantas vezes nas orações Ele nos ouve e faz presente, provando com a eficácia da resposta à presença dEle. Olha que nós pregamos que Jesus nasceu da Virgem Maria, Ele viveu, foi crucificado, ao terceiro dia Ele ressuscita. E veja que quando Jesus ressurreto, em Atos Apóstolos, capítulo 1, a gente vê o texto que Jesus apresenta para os seus discípulos por um período de 40 dias, conversando com eles, demonstrando a eles o seu poder, a sua glória, a sua realidade. E tanto que um dos discípulos depois pergunta para Jesus, veja, em Atos Apóstolos, capítulo 1, Jesus, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse, olha, não vos pertence saber os tempos, nem a estação do tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Veja aqui em Atos Apóstolos, capítulo 1, e versículo de número 10. O texto diz assim, e, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Que maravilha, né? As últimas palavras de Jesus após a sua ressurreição, 40 dias depois da sua ressurreição, ele disse, não vos pertence saber a época, a estação que o Pai estabeleceu, mas ele disse, olha, receba a virtude do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser testemunhas minhas em todo o mundo, começando daqui de Jerusalém e chegando até a todo mundo. Isso é maravilha. Jesus encerra essas palavras e começa a subir, vai subindo, subindo, e Jesus é oculto pelas nuvens. Os anjos disseram, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Essa é a minha esperança. Jesus vai voltar. Ele vai voltar fisicamente. Eu creio. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e ele voltará. Esta é a mensagem do cristão. Essa é a mensagem daqueles que creem na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Veja que ele virá para arrebatar a igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, a vinda de Jesus será muito rápida. Será no momento, no pestanejar de olhos. Estamos preparados? Quem sabe em momento que estamos olhando para uma crise, estamos olhando para um acontecimento, estamos afadigados com as coisas da vida, ou às vezes preocupados, o que vai acontecer, como será, como vai ser o amanhã. Não se preocupe, meus queridos, Deus está cuidando de nós, Ele vai voltar, Jesus vai voltar a qualquer momento, devemos estar preparados. Não esquecemos das promessas da volta de Jesus. Há um levantamento, aproximadamente, que cerca de 200 vezes o Antigo Testamento testa isso. No Novo Testamento, cerca de 300 vezes. É praticamente, no Novo Testamento, quase uma vez por dia, dizendo da volta de Jesus. Quando? Eu não sei. A que hora? Não sei.
mas devemos estar preparados, porque pode ser a qualquer momento. Então, ele voltará. Pode muitos ficarem em dúvida, será ou não? Como é? Mas aquele que crê em Jesus não tem dúvida. A palavra de Deus, ela é correta. Ela não deixa margem de dúvida. Ela é inerrante. Veja o que o anjo disse para Maria no anúncio da gestação de Maria. Gestação do Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 32 e 33. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui atesta que Maria também era da genealogia de Davi. Como citamos antes, com respeito à genealogia de Lucas e que Mateus narra. E reinará eternamente. Onde? Na casa de Jacó. Onde? Em Israel. E o seu reino não terá fim. Jesus vai voltar. Veja aqui que no capítulo 19 e versículo 19 do Evangelho segundo São João, Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, quando Jesus morre, parece que foi frustrado o plano de que Jesus agora estava morto, acabou. Isso foi escrito em 3 línguas, no grego, no latim e no hebraico. Para eles, na época, a língua mais falada. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, morreu, acabou. Mas ele ressuscita. Jesus ressuscitou. As promessas não morreu. As promessas não morreu ali na cruz. Jesus ressuscitou. Ele governará de Israel o mundo. Isso são promessas bíblicas. E eu não abro mão dessas promessas. Eu prego e confio que um dia vai acontecer. E o governo de Jesus será um governo totalmente diferente. Será um governo de paz. Nós temos alguns textos para a gente refletir. Um deles é em Isaías, no capítulo 2, e versículo de número 3. Isaías, ele é considerado profeta messiânico. Olha o que Isaías escreve. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele, olha o que diz o versículo de número 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Veja que Jesus é o príncipe da paz. Não é isso que nós pregamos, que nós ensinamos. Ele é o príncipe da paz. E ele vai governar o mundo em paz. Ele vai governar o mundo ensinando a paz. Então, em uma palavra de resumo, podemos falar sobre este texto, que ele transformará as armas de guerra em ferramentas agrícolas. Veja que coisa linda e impressionante. As nações gastam em armas de guerras. Mostram o seu poder pelas suas armas. Mas Jesus, ele vai mostrar o poder dele de uma forma diferente. Veja aqui o que diz o profeta Isaías, no capítulo 11, e o versículo de número
10 até o versículo número 12. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, ou bandeira dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi ou que for deixado da Síria, do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amad, e das ilhas do mar. Então isso profetiza também para as nações depois dessas, que descobertas depois. Veja que ele levantará um estandarte entre as nações. Olha aqui, uma bandeira entre as nações. E ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra, quer dizer, de norte, sul, leste, oeste. Ele ajunta o seu povo na terra de Israel, na terra de Jacó. Desculpe. Quantos líderes de nações disseminam ódio aos judeus? Porém, naquele dia, repetindo aqui essa frase de reflexão, quantos líderes de nações disseminam ódio aos judeus? Porém, naquele dia, se reserva. Olha o que diz o profeta Zacarias, no capítulo 8, versículo de números 22 até o versículo de número 23. Que texto interessante. Assim, virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que maravilha, gente. É coisa maravilhosa. Sempre a gente fala que quando Jesus com a gente, as coisas mudam. A diferença acontece. A diferença acontece. Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. É interessante que a gente tem que crer. Veja o que está escrito, a mensagem de Jesus para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, e versículo de número 25 até o 27, de Apocalipse 2, 25 a 27. Diz o texto, mas o que tendes, retenha-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Que maravilha! Olha, o que tendes, retenha-o. A gente pode ter algo nas mãos, mas quando a gente faz assim, a gente segura mais. O que tendes? Retenha-o até que eu venha. Jesus disse, essas palavras não foram somente para a igreja de Tiatira, mas é para mim também, é para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, até que Jesus volte. Ele vai te dar poder sobre as nações. Isso, quando a gente olha antropologicamente, parece impossível. Tem muita gente que pensa que morreu, acabou, mas não é assim. Não. Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, Deus tem um plano muito glorioso,
muito profundo. Eu não posso abrir mão desse plano de Deus para com a minha vida. Deus está no controle de tudo. Para o mundo acontecem tantas coisas novas que eles perdem o controle até que consegue controlar tudo. Veja que novo coronavírus, novo, porque o coronavírus já aconteceu, mas agora é um novo. E as nações empregam o máximo de empenho em pesquisa para ver como parar essa epidemia. Mas tenha certeza, Deus está no controle. Meu Deus, eu paro e medito na palavra de Deus e fico pensando, mas como é assim, gente? Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de vossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras obras são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Queridos, na reflexão deste texto, a gente vê que Deus faz nova todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Jesus Cristo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Por isso eu posso dizer, somos felizes. Não precisamos ter medo de guerra, ter medo de epidemias, não precisamos ter medo de fim do mundo, ter medo de reveses da natureza, intempéries da natureza, essas mudanças drásticas que acontecem. Sabemos que Deus está no controle. Eu sirvo Jesus. Jesus me ama porque Ele deu a vida por mim e Ele te ama também. Vamos chegar-nos ao Senhor enquanto é tempo. O mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ah, maravilha! Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a obra de Jesus não para, é até que Ele volte. Paramos de ter culto em nossos templos com aglomeramentos. Quando o salmista diz: ó, que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, subindo ao templo, entrando ao templo. Mas olha, estamos unidos numa só fé, que Jesus nos salvou, que Jesus nos curou, que Jesus nos batizou com o Espírito Santo e que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão aí cumprindo. Não somente a questão de peste, mas a ciência multiplicada. Não somente a ciência multiplicada, mas também guerra e rumores de guerra. Tudo está aí, cumprindo claramente, porque a palavra de Deus é a verdade. Essas são fiéis e verdadeiras a palavra de Deus. O Senhor, Ele fará todas as coisas novas. Ele tem poder para fazer, para renovar, para transformar. E eu creio nas promessas dele. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos estar orando. Quero estar orando juntamente com minha esposa por você. Eu não sei qual é o seu problema agora, mas tenha certeza que virtualmente a presença do Senhor vai estar acontecendo aí presentemente. Nós estamos transmitindo a palavra,
mas o nosso Jesus, ele é onipresente, ele está aqui e está aí também. Creia na sua vitória, no nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Senhor, em favor de todos que estão em rede, ouvindo a tua palavra. Senhor, eu não sei o que se passa com quem está online conosco, mas a presença do Senhor pode fazê-los sentir que algo de maravilhoso de novo vai estar acontecendo neste lar. Algo de novo, abençoando, restaurando, dando vitória. Meu Deus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, suplico as tuas bênçãos, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja comigo, com a minha esposa, com a minha família e com todos vocês, hoje e sempre. Amém.